Princípio Econômica Podcast, e hoje a gente vai falar sobre, como prometido, né, o futuro da Berkshire Hathaway, né. Então eu, eh, tentei fazer uma análise desde os anos 90, né, das das conferências anuais deles, né, em que o Buffett e o Munger ensinam sobre investimentos, sobre diversos aspectos de economia, mais para finanças, né, mais impacto da economia em relação a empresas, coisa do tipo. É tantas é tanta informação que realmente, na minha opinião, é como se fosse realmente o melhor curso de economia/finanças. Não focado em economia, né, mas economia associada à empresa, talvez de microeconomia. Existe, né, realmente, obviamente você tem que ler livros e tals, mas e tem os livros associados a eles e tal, mas em relação a investimentos, eu creio que nenhum chegou aos pés de realmente ver a visão deles de Value Investing, né. Além de ler livros de Value Investing e tal, mas os livros não substituem você literalmente ver as conferências anuais da Berkshire Hathaway, né. Tipo, se alguém quer aprender realmente Value Investing de uma forma prática e de uma forma que realmente funcionou ao longo da história, você tem que aprender o método do Buffett e do Munger, né. E do Benjamin Graham antes dele, e de qualquer pessoa racional antes deles, mas enfim. Então a gente vai pra 2026. Primeira coisa, 2025, o CEO da Berkshire Hathaway, vou colocar aqui um BH, se tornou o Greg Abel, né. Então o Greg Abel, a ele já cuidava da parte de operações não associadas a seguros, e agora ele é CEO da Berkshire Hathaway. O Buffett é Charmaine, né. Pra quem não sabe, o Munger já morreu, 90 e poucos anos, né, 98, uma coisa assim. E o Ajit, né, é o cara, acho que é assim que escreve, tá, não sei exatamente. É o cara associado a o seguro, né, a parte de seguros da empresa. E, é uma conferência menor, mas também teve participação dos CEOs da NetJets e da BNFS, depois eu falo, que é a empresa de, eh, rodovias de trens, na verdade, trilhos, né, que levam commodities como carvão, matéria-prima para várias indústrias, etc. Bom, primeira coisa que o Hadid fala, ele fala, né, ele fala que, por exemplo, o objetivo do seguro é aumentar o lucro, diminuir os custos, isso é óbvio, né, mas então você tem uma empresa de seguros, a deles é uma das maiores do mundo, né, oferece seguros ao redor do mundo, e basicamente seu foco é diminuir o custo. Diminuir o custo de quê, né? O custo de underwriting, né, basicamente. Você tem que chamar de writing e underwriting. Eu vou colocar aqui, né, vou colocar uns termos de seguros aqui. Você tem writing, underwriting, e você tem que chamar de claim. Claim é quando algo, por exemplo, vamos supor que a Geico, por exemplo, que é a empresa dele seguro para carro. Quando a Geico ela oferece um seguro para carro, é um risco associado a algo que talvez aconteça. Por exemplo, carro ser roubado, quebrar parte, por exemplo, de quebrar parte do carro e o seguro cobrir. Então o seguro, ele é uma forma de você pagar algo mensalmente para no futuro, caso aconteça alguma coisa, eles fazem o right, né, eles têm o seguro sendo composto, né, para diversos clientes. E depois você tem o que é chamado de claim, né, que é realmente a parte de underwriting, né, que é de fato ele ser pago, né. Só pra quem já viu, por exemplo, o episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né, e a Rochelle chega e fala que a casa deles é roubada, né, eles falam: "O seguro cobre", né, e o seguro cobriu de fato e, eh, eles compram TV nova, compram um sofá novo, enfim. A questão é que o seguro é realmente algo, extremamente importante na sociedade, porque sem ele fala, né: "Sem risco não há seguro". Então, se não houvesse risco, se não existisse risco nesse mundo, então não haveria seguro, né. Então o risco ele é algo inerente da existência de seguro. E é parte da empresa, grande parte do float, né, da faturamento dela também é de seguro. Então o objetivo dele também é aumentar a float, né, que é
quantidade de pagamentos realizados de seguros ao longo do tempo. Esse float é um pagamento meio que livre e tem um custo de obtenção de clientes, mas no geral ele é um custo livre. É livre de custo no sentido de que tá recebendo pagamentos mensais das pessoas e você não faz nada com isso. A seguradora, ela só age quando a claim existe. Então, vamos supor que ela cobre terremotos e furacões na Flórida, por exemplo, que eles cobrem em vários estados dos Estados Unidos. Alguns mais que outros, principalmente na Flórida. Quando algo acontece na Flórida, então eles vão ter que pagar bastante. Porque é, o seguro cobre bastante, tem bastante cliente de seguros. Não só pessoas, né? Você tem empresas, você tem instituições, até instituições públicas, escolas. Então, e obviamente, por que uma pessoa compra o seguro? Porque ela acha que tem um risco. Então, o risco, ele existe e a noção é que quando um furacão vai aparecer em tal parte dos Estados Unidos, um Katrina da vida. Ninguém sabe, mas a questão é as seguradoras, elas podem ter um ano ruim por conta de eventos, né? Como aconteceu na época do tsunami no Japão, se eu não me engano também, que teve uma exposição a risco de uma empresa subsidiária da Berkshire Hathaway. Enfim, mas no geral é um negócio que dá bastante dinheiro, né? Seguros, no caso. Realmente muito lucrativo, né? Obviamente. Se ser feito de forma correta. Eles falam da BNSF, NSF, que aumentou os lucros operacionais de 34%. Não, perdão, de 32% para 34%. Então tava 32, foi para 34. E o que é isso daqui? É basicamente a margem do lucro das operações sem associado ao gap, né? Associado ao lucro da operação em si, operation earnings. E eles não estão ainda, eles ainda não são a empresa mais importante, né? Mais fatura em relação a railroads, que é basicamente os trens que levam commodities. E também tem uma competição entre, por exemplo, para que você vai usar trem para levar carvão e etc. E diversas matérias-primas, amônia, sei lá, enfim, coisa do tipo, se você pode usar caminhões. É, na verdade, ela mesma disse, anteriormente, que você tem uma competição entre o mercado. Estados Unidos, o Brasil também deve ter. Tem uma competição entre o mercado trens que levam commodities. E trens pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser outro tipo de. Coisas que andam em trilhos. Trens que. Se bem que um mineiro tudo é trem, né? Mas nós não somos mineiros aqui, pelo que eu tô sendo. Então, o trens versus caminhões, né? Obviamente, se por algum motivo o caminhão é mais barato, né? Custo de transporte e também mais rápido, você tem a questão de tempo e custo, né? Então, obviamente, uma empresa, ela quer, às vezes, o negócio mais rápido possível. Ela tem que ter um contrato que ela tem que cumprir tal data, um prazo de maturação, e aí, obviamente, de repente, pode ser em algumas indústrias que conseguir esse material rápido. Por exemplo, tem material que vai chegar de portos, vai ir até. Vai ser passado por caminhões e depois eles vão em trilhos, né? Só que às vezes o trilho pode ser mais rápido, e pode ser menos custoso em questão de se você tiver muitas commodities, né? Você, tipo, matéria-prima num tamanho enorme que até caminhões você talvez ter que usar vários caminhões para passar. Então, tudo tem a ver com custo. E a questão é o custo dos trens de passar por essas rodovias, esses trilhos versus o custo, vou chamar de custo um e custo 2, né? Então, eu posso chamar de X1 e X2, por exemplo. Então, você tem o custo de um versus o outro, e ela vai te dizer que a legislação, às vezes, americana, poderia dar menos limitações para o setor de railroads, no caso é de trilhos. Não sei uma tradução boa, né? Mas não é rodovia exatamente. Rodovia de caminhão, vão de trilho. Mas no fim, você tem também um custo de depreciação muito alto, de depreciação muito alto, porque esses trilhos você tem que sempre reparar e tal, não pode ficar quebrado, não dá merda, senão o trem pode parar, e de repente por exemplo, vamos supor que um trem para num certo momento,
e aí ele não consegue chegar a tempo para um prazo de entrega de certas commodities que as empresas precisam, e vamos supor que é o único fornecedor não, no caso de transporte, é o único terceiro que faz isso. Então várias empresas, elas necessitam de terceiros para realizar transporte de produtos. E os Estados Unidos é grande, né? Então você tem trilhos que conectam para vários estados. Nem tudo pode chegar de barco, né? Você tem vários rios nos Estados Unidos que quebram ali. Você pegar, por exemplo, Seattle, Portland, vai ter vários rios que chegam ali. Até Washington, até, por exemplo. Só que a questão é qual o custo, por exemplo. Você pode chegar por rios, né? Embarcações. Qual é o custo de chegar até ali? Então, talvez não tenha uma demanda em Seattle para esse tipo de coisa, mas outras regiões, por exemplo, mais ali enfornadas ali nos Estados Unidos, longe assim dos portos e tal, o caminhão não dá conta e aí você tem que usar trilhos. Então, a questão é que há uma demanda para isso e essa demanda não se extinguiu, né? E uma coisa que transporte, ela sempre vai ter ser uma das coisas mais necessárias na sociedade, né? Porque é como o Hotpart diz, né? A produção não termina quando o produto é feito. Ela termina quando chega ao consumidor. Então, o custo de transporte é parte inerente da produção, né? Então, é uma coisa extremamente importante. É uma ênfase no custo de transporte, né? De diversos tipos de commodities. Eles vão falar também sobre o uso de inteligência artificial, AI, né? Vou colocar em português, IA, né? Na Geico, uma empresa de seguros, né? De carros. É, não, não, eles falam que eles basicamente vão investir em mais tecnologia proprietária para melhorar as questões na Geico. O próprio Abel diz, né? Não, a gente não tá usando IA somente por IA. Mas a questão é, eu já vi empresas que falam, a gente tá usando IA e era PCA, Principal Component Analysis, ou era Nearest Neighbor. E é isso. Por mais que seja técnica de machine learning e tal, cara, você falar, não, a gente tá usando IA, pesado. E o cara tá usando o Principal Component Analysis, que é uma técnica bem simples é, de buscar a similaridade entre dados, o que é muito importante para várias empresas, né? PCA, Analytics Neighbor, analisar dados de consumidores e tal. É, só que tem uma diferença, por exemplo, IA na Netflix, que é usando, por exemplo, é, como é o nome? Aquele algoritmo chamado Bandit, Blinded Bandit, também. Eu já assinei também no canal, no curso de inteligência artificial. Por sinal, é o curso da matemática da inteligência artificial. O sistema de recomendação da Amazon, Netflix, ali, aqui era IA pesado mesmo. Então, tipo, coisa proprietária que eles mesmos criaram e tal. Agora, se usar só PCA, cara, é meio. Então, você tá falando sobre análise de dados, talvez, né? Data Science, mas é, quanto isso realmente faz o negócio diferenciado, né? Hoje em dia, todas as empresas estão usando isso. Normalmente não é de uma forma tão pesada quanto as pessoas pensam, né? Eu não sei exatamente. Ele não deu detalhes, né? Mas eu não sei exatamente como uma empresa de seguro de carros poderia usar IA para fazer coisas realmente mais diferentes, né? Na parte de seguros, o Agit, ele diz que ele não vê uma visão de IA em seguros, né? Então, no curto prazo, né? Então, o uso de IA em seguros não é algo que, nossa, é incrível, vai mudar. Algumas áreas vão ser mais afetadas do que outras, né? E realmente, IA, de fato, no momento é muito hype, né? E, tem várias empresas investindo pra caramba em memória, pra capacidade de processamento, pra de bus, né? Memória bus para servidores lá rodar algoritmos de IA. Mas no fim, é muito hype, né? Eu falei sobre isso numa das aulas do curso de Introdução à Economia do canal que eu publiquei esse ano, graças a Deus. Mas o grande ponto é que não é tão útil assim, quanto parece, em algumas áreas. Em algumas áreas mais que outras, mas às vezes é mais uma ferramenta que realmente reduz custos, mas não tanto assim. Por sinal, se você for para consciência da computação mesmo, por exemplo, a gente tem coisas como computação quântica, vou chamar de BQP, que é a parte de ciência da computação, a gente usa isso. Você tem ahn, DPP também, que é uma classe específica de computacional.
tem computadores probabilísticos, né? E você tem a classe P e NP, por exemplo. E eu vou colocar aqui também XP. Mais difícil que NP. Vou explicar de forma simples, né? Na ciência da computação, algoritmos que rodam de forma rápida, a gente chama de classe P. É algoritmo que roda de forma rápida, né? Bubble sort, é tipo de algoritmo do tipo. Algoritmo de você achar ali, por exemplo, itens em listas. É, quando um algoritmo NP, ele pode ser NP complete, NP hard, mas etc. Ele é um algoritmo que você sabe que existe uma solução rápida, que está em P, mas a gente não encontrou essa solução. Então, por exemplo, um problema computacional chamado Travis Salesman. Tem a ver com economia também. É, é problema do caixeiro viajante, né? Também. Como é chamado? Traveling Salesman. Tem um filme com esse nome, se não me engano. Então, basicamente, dado a unicidade, você tem um orçamento B, você tem um tempo T para entregar entre N cidades, passando em cada uma delas no menor tempo possível, com tal orçamento, é, da forma mais eficiente possível. Então, qual que é o menor caminho entre essas N cidades para você maximizar o tempo em relação a entregar essas entregas? Como pode ser um caminhão, etc. Não importa. Quando você aumenta o número de cidades para 1.000, 2.000, 100.000, 500.000, esse problema vai ficando mais complexo. É um problema que mesmo a Amazon tem que resolver de certa forma e tal, as outras empresas. É um problema que está na classe NP. Não tem algoritmo que solucione isso rápido, conforme o input aumenta. Então não é questão de se o input for baixo, você consegue resolver rápido. A questão é, se quando o input aumenta, não consegue. Isso tem vários problemas na química, na física, problemas que têm impactos industriais, na medicina, na farmacologia, que estão dentro da classe NP. E alguns não estão mais. Por exemplo, protein folding, que é envelopamento de proteínas, ele era da classe NP, hard, né? Você vê artigos mais antigos, décadas atrás, eles diziam que é NP hard. Hoje em dia a gente sabe que é P. Tem algoritmo, né, usando inteligência artificial para resolver esse problema da DeepMind. Agora você tem outras questões, né? Você tem computadores probabilísticos, você tem computadores quânticos que resolvem problemas melhor do que a IA. Então, a IA ele resolve várias classes de problemas, mas vários outros ela não resolve e não resolveu ainda. Então, a questão é a capacidade computacional, porque precisamente IA nada mais é do que você resolver é, encontrar as partes mais baixas de funções não convexas. É basicamente uma questão de cálculo, né? É um problema de cálculo. A IA é um problema de cálculo. É atualizar os erros de um sistema achando as partes mais baixas de funções não convexas. Em resumo, é isso que é. Tem vários tipos de algoritmos que fazem isso. Tem gradient descent, gradient ascent. Tem vários algoritmos que fazem isso. Esse é o foco. E esse problema já, desde a matemática na França, século XVIII, você já tinha problemas associados a isso, né? Associados a achar partes, funções convexas, por exemplo, as partes mais baixas e tal. Mas o Louis Ville, se não me engano, é o cara que fez isso primeiramente. Mas o grande ponto é que tem problemas que a IA não vai resolver. Estão na classe NP, XP, NP Hard, etc. Tem problemas que a computação quântica talvez resolva. Como, por exemplo, fatorar números primos, achar colisões de hashes e tal. E tem problemas, por exemplo, a computação neuromórfica vai resolver. De certa forma, usando IA em hardware, né? Então, a questão é... Meu ponto é que as pessoas acham que todos os problemas computacionais têm implicações econômicas, por exemplo, problemas de logística, problemas de análise de dados, etc. E você vai resolver todos os problemas com IA, mas não é verdade. Do ponto de vista de ciência da computação, do ponto de vista teórico, já é hype, porque você sabe que tem vários problemas que não vão ser resolvidos com isso. Tem até pessoas que misturam IA com computação quântica, que quantum machine learning, como algoritmos quanto support vector machines, etc. Eu já falei sobre isso no canal. Mas o grande ponto é que você não vai resolver todos os problemas computacionais da sociedade, porque em economia, diversos problemas que as empresas precisam resolver são problemas computacionais, né?
Então a pessoa acha que economia não tem a ver com ciência da computação. Na verdade, do ponto de vista da teoria da informação, economia é só ciência da computação. Então, embora, quando a gente vai falando sobre economia no sentido de ações de pessoas, não tenha nada a ver, mas a questão é, a gente sempre pode olhar para a economia do ponto de vista algorítmico. Obviamente, o foco da economia é a ação humana e tal, tudo isso, mas tô falando, sempre pode, para você maximizar o problema é esse, né? Para você minimizar o custo de operações de empresas e maximizar o lucro, você sempre está falando sobre uma questão algorítmica, né? Quais tipos de ações que a gente pode realizar para maximizar nosso lucro? Essa é uma relação algorítmica. Em reinforcement learning, por exemplo, você pode ver dessa forma e é aplicado para várias questões, por exemplo, como logística em navios, em containers aí de portos, né? Aplicado em reinforcement learning, eu já vi artigos sobre isso. E até alocação de capital também. Mas não é uma bala de prata. Você não vai resolver todos os problemas com tudo isso. Com o reinforcement learning, por exemplo, que eu creio que tem várias aplicações nesse contexto. Então as pessoas acreditam no hype que ele não existe, né? Em relação a IA, né? E esse é um problema, né? É, aí perguntam pro Greg Abel, né? Como a Berkshire Hathaway vai agir em relação à alocação de capital e investimentos de equity, né? Quem não sabe, todo fundo de seguro, ele investe em ações, em títulos. Vou até pôr aqui, né? Então, vamos supor, eu tenho um fundo de seguro. Eu tenho o dinheiro das pessoas que pagaram o seguro. E eu, quando eu precisar pagar pra elas, o terremoto, sei lá, eu tenho que pagar os tipos de produtos que eu tenho. Então, eu vou tirar desse fundo, né? Então, vou ter dinheiro disponível para isso. Então, por exemplo, pode ser dinheiro em equity, são ações, pode ser em títulos, pode ser em high yield bonds, nem tanto, né? Porque é mais não tão seguro, né? Pode ser em câmbio, ações cambiais. Enfim, tem vários tipos de investimento que um fundo de seguros pode realizar. Ele é mais conservador, ele não vai alavancar e com options, não faz sentido, mas também ele vai estar coisa em fundos de private equity. Então eles vão ter relação com eles. Em fundos de fundos. Fundos de fundos não, todo tipo de fundo que você pensar, vai. Vou só citar private equity. Então você tem fundo de seguros que tem capital que acaba tendo até relação com o fundo previdenciário também. Tá tudo conectado ao setor bancário também. Enfim. É... Então você tem que ter investimentos, um portfólio de investimentos. Então todos esses fundos de seguros, eles são obrigados a tentar vencer a inflação, porque tudo daqui é para lutar versus a inflação. Como assim lutar contra a inflação? Se eu, vamos supor, eu tenho um fundo de seguros. Então as pessoas estão pagando lá e eu tenho que pagar elas quando necessário, né? Só que tem inflação, né? Então, somente com reservas estacionárias e várias questões do governo. Então você tem o preço desse quantidade de dinheiro que a empresa tem, eu não sei exatamente quanto é, vamos supor que seja X. Ao longo do tempo, essa quantidade vai aumentando. Então, vou colocar X mais um aqui. Mas também eu vou ter que fazer isso menos é, XI, né? Então, menos, vamos supor que essas ionésimas parâmetros, né? São basicamente pagamentos que eu tenho que fazer. Eu vou colocar um índice só para fazer diferença. Então aqui é associado a custos, né? Claims. Então eu tenho uma quantidade de capital que vai crescendo ao longo do tempo. Aqui é o float. E aqui é minhas claims, né? Underwriting, né? Eu tenho que pagar quando o seguro pudesse. As pessoas precisam daquele seguro, né? Obviamente, a quantidade de claims não pode superar o float, porque senão a empresa quebra. Foi assim que aconteceu na primeira seguradora do mundo, né? Uma das primeiras, talvez. Em Londres, né? Que dava seguro para incêndio. Teve um incêndio gigante em Londres e a empresa faliu. É culpa da empresa? Como que elas iam prever? Preveram, né? Obviamente quem pagou lá o seguro que se lascou, né? Não,
conseguir usar, mas, enfim, quem preveu isso daí? Não tem como prever, né? Então, porque a questão é, você não tem que só esse custo aqui, também tem inflação, porque esse dinheiro aqui, esse float, ele tá decaindo, ele tá depreciando de valor ao longo do tempo. Então o dólar tá caindo de valor ao longo do tempo. E outras moedas também, inflação. Conforme isso acontece, eles têm que ter um portfólio o melhor possível pra ser um hedge contra a inflação. Eles não vão conseguir sempre vencer a inflação, mas no geral, render mais do que poupança, ou propriedade, né? Sempre render ao máximo possível. Talvez render até melhor do que o índice é, da S&P 500, por exemplo, de bolsa de valores, né? Então esse é o ponto, né? Aí o Greg Abel vai falar sobre outras questões, né? Como você tem que ter disciplina em gerenciar investimentos. É, pergunta fala uma questão interessante pro Rajit, né? Como você ofereceria seguro para barcos passando pelo Estreito de Hormuz? E todo mundo começou a rir, né? Por quê, né? Gente, o Estreito de Hormuz é uma das passagens mais importantes no Golfo Pérsico para passagem de barcos petrolíferos. E tem muitos conflitos lá, né? Sempre quando tem conflito lá, dá merda no mercado de petróleo, né? Os preços aumentam rapidamente. Então, se você oferecer seguro pra esses barcos, né? Bom, a chance de dar merda é muito grande, né? E você tem que pagar a treta que aconteceu ali, né? Só que a gente ele fala uma coisa muito importante. Depende do prêmio, do premium, né? Depende do quanto vão pagar, né? E tudo no seguro tem a ver com o preço. Que nem a pergunta que fizeram pro Buffett, né? O Munger, na verdade. Ele respondeu da mesma forma. Você vê como a gente parece muito Munger nesse sentido. E eles ofereceriam seguro pra alguém que fosse pra Lua, com o Elon Musk lá. Então, uma hipótese, né? Ele falou, depende do premium, depende do quanto eles pagarem, né? Então, de seguro tudo depende, não só do produto, mas do preço, né? Se o custo-oportunidade vale a pena, né? Às vezes o risco é muito alto, mas o preço que estão pagando é tão alto que vale a pena, né? Enfim. Eles também têm muito alocação de capital em reinsurance, né? Eu não vi. O que é reinsurance? É resseguro. Quando a primeira vez que eu vi isso daí, nas conferências também, eu fui pesquisar, né? Realmente isso existe. Não tem lógica, né? Mas tem lógica. O reinsurance, ou resseguro, não sei se é assim em português, é basicamente seguro do seguro. Então, caso o seguro. Então, vamos supor, eu fiz um seguro. Eu sou uma empresa, vamos supor, tenho seguro, tenho servidores aqui e tá minerando Bitcoin, sei lá, uma fazenda de criptomoeda. E eu tenho seguro pra caso de merda. Inundação, raio, meteoro, sei lá. Tenho seguro pra isso. Tenho seguro um, certo? Então, a seguradora agora, ela fala, ok, tem um risco muito alto aqui. Eu quero agora que um terceiro faça um seguro do seguro. Então, vamos supor que a Berkshire Hathaway, ela age como uma seguradora, last resort, para caso esse risco que é muito grande ocorra, eu não sei exatamente quais são as políticas que esse produto tem, né? Não sei detalhe. Teria que ler sobre resseguros e tal. Mas basicamente a ideia é que se esse daqui der merda, você tem esse daqui. Pô, mas e se esse daqui dá merda? Eu não sei se tem resseguro, né? Aí eu não sei, mas. Então, existe resseguro. Se der merda o primeiro seguro, você tem o outro. E todas as partes ficam de boa. E eles têm um grande portfólio em resseguro. Então funciona. Não deu merda até o momento, né? Enfim, eles não continuariam. O Rajit também diz que a esfera de seguros normalmente é a oferta maior que a demanda. Então o vendedor usa isso, né? Eu não entendi muito bem, né? A questão é que você tem. Assim, o seguro, ele oferece um produto sem fazer nada, né? Inicialmente o seguro não faz nada. Ele fala, ó, se der merda, por exemplo, seguro de incêndio. Se der incêndio, nós cobrimos. Mas se não der incêndio, a gente não faz nada. Paga. E aí, se não der incêndio,
Vamos supor que não teve incêndio no lugar, ele pagou por 50 anos. Bom, ele pagou. A seguradora tá feliz. A seguradora que se não houvesse mais riscos, né, naquele ano, vamos supor, melhor, né? Só que sempre tem, né? Não sei. Onde há um local que vai ter produtos de seguros é porque há algum risco. E vão ter claims. A questão é que o float tem que ser maior que as claims, né? É, basicamente é isso, né? Eles falam, por exemplo, perguntam, né? Como a crise no Oriente Médio afetaria as subsidiárias da Berkshire Hathaway? E a verdade é que o Grable respondeu, talvez de uma forma ampla, né? Às vezes ele fala demais, mas no geral ele falou corretamente que uma coisa que o Buffett e o Munger sempre falaram em relação a essas coisas. Tem empresas que elas não são. Eles têm a Halliburton, né? É uma empresa associada a petróleo. Então, obviamente, preços de petróleo afetam a Halliburton, afetam uma subsidiária importante da Berkshire. Então, como isso pode afetar as subsidiárias? Algumas mais do que outras, né? As que são associadas a petróleo, as crises no Oriente Médio, que é a fonte de petróleo do mundo, principalmente, vão causar problemas, mas em relação a preço. E tem reflexão do preço do petróleo em relação ao dólar, e pro ouro, e no preço de commodities, custos de transporte, temporariamente, que podem afetar certas subsidiárias. A questão é, eles sempre dizem que eles compraram empresas, eles compram empresas, e elas têm a inflação, pandemias, embora muitas das subsidiárias, algumas das subsidiárias, como a NetJets e outras, tiveram problemas na pandemia, obviamente. Não eram previsíveis, talvez nem remediáveis, né? Então muitas empresas de aviação faliram. A NetJets é uma empresa de jatos privados, né? Então, uma pandemia não tem, né? Então, eles pagaram pra NetJets não falir. Ela ia à falência, a Berkshire Hathaway foi lá e não permitiu. E o novo CEO lá da empresa, que era antes também, né? Ele ele tá pra reavivar essa empresa, dito isso, né? Ele participa ali do board, ali, um pouco da conferência. A questão, o que você faz quando uma empresa ela vai à falência, uma subsidiária, né? Você esquece ela, né? E não foi assim com a NetJets, né? Eles disseram como inicialmente foi um erro, talvez, mexer nesse mercado, mas que no fim eles voltaram atrás para tentar reerguer essa empresa, que realmente é uma empresa muito interessante. Você ter uma empresa focada apenas em jatos privados, né? Então, que eles mesmos usam, né? O próprio Buffett falou, não, eu uso NetJets com frequência e tal. Obviamente eles são os donos, né? Mas, é, a CEO, né? Uma mina aí da BNSF também fala, né? BNSF, difícil decorar o nome certinho, né? É, ela também fala várias questões associadas à empresa dela, como ter competido com caminhões e tal. Ela falou muito bem ali. Eu acho que é interessante eles colocarem mais vezes os caras das subsidiárias pra falar ali, né? Porque normalmente era só o Buffett e o Munger, né? Agora se coloca os caras das subsidiárias, a gente entende melhor como essas empresas funcionam, né? Porque a gente pode ler os relatórios e tal, antigos da empresa e tal. Mas é interessante não só ver vídeos, né? Porque eles mostram ali na conferência, mas ter o cara falando, o CEO falando quais são os problemas da empresa, o que eles visam pro futuro e tal. Greg Abel também diz como, ele também fala isso na carta dos shareholders, né? Basicamente, a introdução ao relatório anual de uma empresa, né? Várias empresas de games também têm essa carta para shareholders, né? Como a Capcom, por exemplo, Square Enix, Nintendo. Você tem aqui um modelo descentralizado, ou seja, eles não ficam microgerenciando as suas subsidiárias como talvez outras empresas fazem. Então, é basicamente assim, a gente comprou vocês, nós temos os nossos valores, nossas ideais e tal. Tem até o Owner's Manual, que o cara da NetJet, o CEO da NetJet, fala como é basicamente o livro-texto deles, como eles devem agir em relação às suas empresas. Mas o ponto é que eles não microgerenciam suas empresas. Tem a anedota do Buffett que ele diz, né? Na verdade, é verdade, na verdade. E ele, por muitos anos, não ligou pra CEO, não sei se era da Seascand, de uma das subsidiárias, né? Uns 4, 5 anos sem ligar pra ele. Então, e ele não se importava muito em ficar sabendo o que elas estavam fazendo e tal.
Eles, obviamente, olhavam os relatórios das empresas, eles tinham uma forma de governança em relação a elas. E o Greg Abel, ele tá focando mais em conhecer as empresas, que são muitas subsidiárias, né? Muitos setores, não tem como você saber tudo. Uma pessoa não tem como saber tudo. Isso é uma dica para quem curte centralização da economia, né? Mesmo numa empresa privada, uma das maiores do mundo, mesmo um Buffett da vida, um Munger, eles não conseguiriam saber tudo sobre todas as suas subsidiárias, né? O que eles podem fazer é entender mais ou menos como o negócio funciona e colocar um CEO, às vezes trocar quando necessário, ou até se desfazer de uma subsidiária quando as coisas vão mal, mas a questão é ter como aqueles negócios funcionam no geral, o suficiente para comprar aquela empresa e manter ela, porque eles compram subsidiárias, assim eles aumentam o net worth, que é o valor líquido da Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway é uma holding. Ela tem a parte de seguros, tem a parte de empresas na parte petrolífica, a parte de energia, que é a Berkshire Hathaway Energy, principalmente energia eólica e solar, que eles são muito bons ali em Omaha. Eu não sei se ainda, né, mas eles têm um histórico de receber subsídio, né, porque o Buffett uma vez ele falou, né, sem subsídio não dá pra tancar, mas pra oferecer localmente ali no estado. Não, no lugar de Omaha, não sei se é município, sei lá. A geografia dos Estados Unidos não tá tão boa. Eu nem sei onde ficou Omaha, na verdade. Mas enfim, o ponto é esse, né? É que eles são descentralizados. E isso mostra como a economia ela só pode funcionar de forma privada e descentralizada, né? Então cada empreendedor bem-sucedido, ele sabe sobre o seu negócio mais do que uma pessoa só. Um político, por exemplo, quer mandar em tudo, né? Então quando um Stalin da vida quer mandar e um grupinho ali dele, que é uma elite, né, política, quer mandar nas empresas o que elas têm que produzir e tal, nunca vai funcionar, porque você tá basicamente colocando em poucas pessoas um conhecimento que elas não é impossível delas deterem. Melhor do cara, quando no mercado privado é uma peneira. Basicamente cada um por si, cada um tem as suas ideias, alocação de capital que eles possuem, empréstimo e tal, e cada um se vira, cara. E nessa, não vou dizer corrida de ratos, né, mas nessa corrida, os vencedores são aqueles que chegam mais longe, né? Então, vamos supor que tem uma população de 100 mil empresas e as que realmente se sustêm ao longo dos anos, nos últimos 100 anos, são aquelas que venceram essa corrida em relação aos seus competidores, em relação a beneficiar seus clientes e tal, porque a empresa que é bem sucedida é aquela que beneficia seus clientes. Já B2B, B2C, etc. Aumentando sua escala, adquirindo novas empresas e tal. O ponto é o ponto então é que mesmo uma holding, ela tem que ser descentralizada. Se ela ficar microgerenciando as coisas, ela não vai ser bem sucedida. Ele também diz, coisa interessante, né? Day trading de options não é investimento, é aposta. É, day trading no geral também, né? Mas ele fala, o Buffett fala, como que. Esse aqui foi na entrevista, tá? Que ele deu ali com a mina loira que não sei o nome. Ela sempre participa ali das conferências que é pela CNBC, né? Que é transmitida ao vivo. E ele fala, cara, esses caras ficam fazendo day trade de opções, cara, eles são malucos, né? Não é investimento. O próprio Benjamin Graham fala, né? Mesmo quem faz swing trade de forma. Swing trade não é de diários, né? É tipo, pode ser tipo contratos de uma semana até um mês. Faz mais sentido. Em câmbio, né? Forex, eu acho que faz sentido. Swing trade, né? Então tem uma diferença muito grande entre day trade. Eu lembro de ler um livro de day trade. O pior livro que eu li na minha vida. Não tem como o cara defender day trading, cara. É possível. Swing trade, eu acho que é interessante. Swing trading, por exemplo, vamos supor que você vê uma flutuação no mercado de câmbio e faz uma transação de uma semana, 15 dias, enfim. Quanto mais. Uma coisa importante em opções. Quanto mais o tempo de maturação, mais cara é a opção. Ok? Mas a questão é. Em day trade você aloca tipo 5K numa transação, 10K, 20, 15K numa aposta. Não tem nada que pode fazer você pensar que as ações vão subir sem uma base, uma notícia ou algo que alguém fez e tal em day trade.
Realmente não tem lógica, cara. É simplesmente o swing trading, com uma janela maior, né, de aí uns 10 para 30 dias, talvez faça mais sentido. Numa visão até mais voltada a hedge funds, é para de 3 meses, 6 meses a janela de investimento. Para realmente investidores no setor bancário, né? O cara que cuida aí de investimentos, portfólio, investindo no dinheiro dos outros, né? Mas, no dinheiro do banco lá, mas o ponto é o swing trading e swing trading de longos, né? Aí não é mais tecnicamente swing trading, mas é de 3 para 6 meses. É a visão mais normal, né? Para pessoas normais. Agora, day trading, simplesmente. O mercado de opções é possível. O cara, hedge fund tá aí, tá vivo, né? E eles fazem opções, no geral. Com alavancagem de crédito, somente input options, né? Então, muita parte dos hedge funds eles investem que as empresas não caem. Eles apostam na queda. Então, às vezes é mais fácil você prever a queda do que a subida, né? Pra quem tem azar, né? É basicamente isso, né? O Buffett também disse que ele basicamente tem, isso aqui é um recorde, tá? No momento, eles têm, pode estar maior agora, 397 bilhões de dólares. É isso mesmo, cara. Quase meio bilhão, trilhão de dólares. Pode chegar a meio trilhão, se eles quiserem, né? Eles têm 397 bilhões de dólares em cash equivalent, que é equivalente de dinheiro, em tesouro e coisa do tipo. Cara, esse é muito dinheiro, cara. A questão, né? Por que que eles estão segurando esse dinheiro? Por que eles não investem? Eles não, no momento não veem nenhuma oportunidade. Já tem, eles têm, continuam tendo investimentos nas ações em várias empresas e tal, como a Apple. Eu não vi a entrevista, mas eu vi uma coisa lá do Buffett querendo investir no Google, né? Que é a Alphabet. Fica como Alphabet na parte de ações. Então, ele não falou da meta, né? A meta, os caras tá xingando a meta toda hora no Wall Street Bet recentemente, porque caiu as ações. Essa hora que você compra, na verdade. Mas, cara, é 397 bilhões, cara. Simplesmente. Não é que não tem oportunidade. Ele não viu oportunidade, né? Então a questão é. Tem um repertório do Buffett, né? Então, no momento, ele não viu nenhuma investimento que realmente vale a pena. Poderia comprar. 397 bilhões, cara, você poderia comprar a empresa. Cara, ele poderia comprar. Eu não sei se ele poderia comprar a Sony, cara. Cara, ele poderia comprar a Nintendo. Não faz sentido comprar a Nintendo, né? Mas. Cara, ele poderia comprar várias empresas de games. Ele poderia comprar metade do mercado de games. Eu não sei de cor exatamente. Deixa eu ver o preço aqui da Activision, né? Deixa eu pegar aqui, perguntar aqui. Preço Activision Blizzard para Microsoft. Vamos ver aqui. Quantos bilhões foram? Ó, a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 95 dólares por ação, ou seja, 68,7 bilhões. Ou seja, ele poderia comprar a Activision Blizzard várias vezes. Eu sei que eles não investem em games, né? Eu tô falando. Eles não investem também na empresa de entretenimento, né? Porque, é, a Sony tem mais valor que a Activision Blizzard. Eu acho que ele não poderia comprar a Sony, talvez. Não sei. Mas ele poderia comprar aí, a CD Projekt Red, ele poderia comprar a Stillfront Games. Empresas que não são subsidiárias de outras, né? Mas, cara, poderia comprar a Ubisoft. Bem que seria o pior investimento de todos, né? Porque comprar a Ubisoft seria basicamente investir em esterco, né? Porque teria que trocar todo mundo, né? Então faz sentido. É mais fácil você comprar uma subsidiária da Ubisoft, se possível. Eu não sei como, se isso tem como, né? Comprar uma subsidiária de outra empresa. Vou perguntar aqui, ó. Tem como comprar subsidiária de outra empresa? Vamos ver. Falou que é possível, né? Parece que dá, né? Então, é que eu nunca pensei nisso, né? Dá pra você comprar subsidiária de outra empresa. Então, tem subsidiárias da Ubisoft que talvez sejam boas no longo prazo, né? Mas a questão é, poderiam comprar várias empresas. Internacionalmente também. Ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é melhor, né? Eles compram coisas da Europa e tal, mas é mais pontual, né? Teve algumas questões no Japão ali também.
PetroChina, talvez seja a mais diferentona. E a China tem várias questões legais que não creio que vale a pena, né, no geral, depende aí. Várias empresas não fazem negócio com a China em relação à aquisição de empresas porque a legislação lá é horrível. Então, o governo chinês controla a sua empresa, né? Você não vai ter 50% das ações, né? Então, isso é um problema, né? Foi impossível você abrir uma empresa de entretenimento na China. Porque eles basicamente proibiram o mangá, a novel lá, o Master of Goo. Ou acho que é Reverend Insanity também em inglês. Era proibir uma novel, né? Seria dar muito dinheiro ainda pra eles. Então, como você vai, por exemplo, investir na indústria de entretenimento na China? Talvez Hong Kong dá, né? Porque é diferente lá ali. Mas o ponto é que tem vários pormenores em investimentos internacionais. E o trâmite legal é muito alto, né? Você tem que ter um custo maior. Você vai ter que ter um advogados e grupo de advocacia que são experts em leis internacionais e nas leis daquele país específico. A Roblox Corporation, por exemplo, tem que lidar com legislações do Brasil, Reino Unido, que ficam enchendo o saco constantemente no negócio deles, por várias razões. Então, o ponto é que, qual o futuro da Berkshire Hathaway pra terminar, né? Eu não sei, mas vendo essa conferência, é, parece bom, né? O Buffett não vai viver pra sempre, ele tem 94 anos. Você vive que nem o Munger, talvez viva até uns 98 e tal. Mas a questão é, seria bom ver o Buffett, talvez mais uns 5 anos aí, atendendo as conferências, participando do banco, né? Sentado ali na frente, lá com os outros CEOs e tal. Mas ainda assim participando. A questão é que ele já deu o, o cetro, né? Cajado, se eu puder dizer assim, para o Greg Abel, né? E o Ajit. Então vamos ver agora quais são A questão é qual que vai ser a próxima aquisição da Berkshire Hathaway, né? É, eu acho que faz sentido eles investirem na Alphabet e na Google. Eu acredito na Meta, porque a Meta, ela, em pesquisa acadêmica, é uma das maiores empresas de pesquisa em inteligência artificial. Então eu creio que a Meta, ela não. Ela, ela vai. As ações vão subir novamente. Porque a Meta, ela tem muitas questões políticas também que envolve. Ela é mais popularzinha, na parte de forma mais prática, né? Mas o ponto é que tanto Meta como o Google são empresas que, no fim, não tem como competir com algumas coisas que elas fazem, aquisições que elas fazem. Então, eu creio que é, as ações vão subir no longo prazo. Eu creio que nos próximos 10 anos elas vão continuar existindo. Muito difícil, ou desse nível, deixar de existir, né? E deixar de crescer, né? Então, basicamente é isso. Agora só tem uma coisa, né? Não acabou essa seita de Berkshire Hathaway. Eu descobri um site que eu não conhecia, né? Da minha ignorância. E tem todos os relatórios financeiros, relatórios anuais da Berkshire Hathaway, desde 1955. Além dos relatórios anuais das subsidiárias que foram adquiridas eventualmente pela Berkshire Hathaway. E também da empresa Berkshire Hathaway do seu nascimento, né? Os relatórios antes disso. É um pouco mais arcaico, né? Mas a forma que é escrita e tal, é só o balanço financeiro e tal. Qual que é o foco agora, né? Eu pensei, talvez eu escreva sobre esses relatórios, né? Mas eu falei, não, acho que melhor não. Eu vou fazer um vídeo, uma série, talvez seja um só. Então eu vou ler todos os relatórios anuais da Berkshire Hathaway, todas as coisas associadas. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque no relatório tem coisas que eles não falam com detalhes nas conferências. Eu terminei as conferências, terminado. Não pretendo ver de novo, por sinal. Talvez eu veja, sei lá, algumas ou não. Algumas sim, outras não. Mas os relatórios financeiros eu vou ler. Também tem um livro também que eu tô pra comprar, que é o Deus Permitir. Conta a história da Berkshire Hathaway desde o início. Então, eu vou.
tentar aí adquirir esse livro também pra falar sobre. E também outros livros como Charles Almanac, que é o livro do Charlie Munger. Também outros que eu não li ainda. Eu já li alguns sobre a principais aí eh, da empresa. Eu preciso de outros, né, adjacentes que são relevantes. E basicamente essas são as bases de Value Invest, né? Tem outros autores, mas basicamente entendendo todo esse contexto, né, tu entende Value Invest, né? Então, é, vou deixar alguns livros aí na descrição depois, para quem quiser checar mais esse tema. E é isso, não acabou as aulas da Berkshire Hathaway, né? Se você ainda curte investimentos, investing, né? Fundamento análise, né? Entender realmente as empresas, as pessoas que trabalham lá, os board members, somente no mercado de games, né? Eu recomendo, né, o blog do canal, tá no site, né? Games e Negócios. E no futuro eu vou continuar falando sobre isso. Então, até o próximo episódio.